Dando continuidade ao nosso estudo do módulo de Fundamentos Quantitativos da Gestão, vamos iniciar agora com o estudo de probabilidades. Dentro de probabilidades vamos estudar fenômenos, os conceitos de probabilidades, as regras básicas de probabilidades, alguns conceitos de problemas de contagem, cálculo de probabilidades e a distribuição binomial de probabilidades. Para começar, vamos fazer uma reflexão aqui a respeito de dois termos. Qual a diferença entre possibilidade e probabilidade? Há pouco tempo eu ouvi num telejornal, num certo canal de televisão, onde o apresentador comentou o seguinte: o time Y contratou reforços e com isso espera aumentar as suas possibilidades de vitória. Ora, vamos pensar aqui, né? Vitória é uma possibilidade, é uma das três possibilidades quando o time vai jogar. Ele pode ganhar, pode empatar ou pode perder. Então, isso é uma possibilidade. Eu posso aumentar uma possibilidade? Não, não posso. Com reforços eu vou aumentar a probabilidade de se ter uma vitória, certo? Se eu não conheço o histórico, se eu não tenho histórico de dois times, eu vou dizer que ele tem 33% de chance, 33,3% de chance de vitória, 33,3% de chance de derrota e o mesmo percentual da empate, certo? Então, eu posso aumentar possibilidades? Não, não posso. Posso aumentar probabilidade, posso aumentar a chance de ocorrência de um determinado evento. Tem um outro exemplo que eu utilizo de vez em quando, é um exemplo um pouco mais violento, atenção aí. Existe a possibilidade de todos os alunos serem aprovados em fundamentos quantitativos da gestão sem precisar de exame final? Existe? É possível isso? É possível. Qual a probabilidade de que isso aconteça? Não é 100%, mas não se assustem, também não é muito baixo. Eu sei que vocês estão se empenhando e vão conseguir superar todas essas disciplinas. Entendido então a diferença entre possibilidade e probabilidade, às vezes são utilizados como sinônimos, mas na verdade não são. Bem, na estatística nós vimos que valores constantes não interessam para uma análise, são variáveis que interessam. Aqui na probabilidade não interessam para nós os fenômenos determinísticos. O que é um fenômeno determinístico? Os fenômenos estudados pela física. Eu solto um certo elemento aqui da altura do chão e eu sei que ele vai chegar no solo com uma certa aceleração da gravidade e assim por diante. Então, o fenômeno determinístico não tem uma importância muito grande para nós. Mas tem muita importância os fenômenos probabilísticos. Então, os fenômenos que têm resultados conhecidos, mas eu não sei prever exatamente qual deles vai acontecer. Já usamos o exemplo de um jogo de futebol. Eu sei que pode acontecer vitória do time A, vitória do time B ou empate dos dois times. Mas eu não sei dizer com certeza qual desses três resultados vai acontecer. Então os resultados dependem do acaso, são aleatórios. O que é um experimento aleatório? Ou uma experiência aleatória? Então é todo experimento, toda situação observável, que eu conheço os resultados possíveis, mas não sei dizer com certeza qual deles vai acontecer. Todos esses resultados são ditos mutuamente exclusivos ou mutuamente excludentes, ou seja, se acontecer vitória do time A, é impossível que aconteça ao mesmo tempo vitória do time B. Ok? São resultados mutuamente exclusivos. Outros dois exemplos, o lançamento de um dado num jogo de azar ou num jogo de sorte e, por exemplo, o tempo de resolução da prova do Enem por parte dos alunos que terminaram o segundo grau. Aí, em seguida, temos o conceito do espaço amostral. Então, voltando lá no experimento que nós acabamos de ver, todos os resultados possíveis para esse experimento compõem o que nós chamamos de espaço amostral, a representação de um conjunto. No lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis? Os números inteiros entre 1 e 6.
né? Não é possível ter o resultado 3,4, 4,2 e assim por diante. Então, é uma variável discreta, né? E no tempo de resolução da prova do Enem, aí nós temos uma variável contínua, né? Nós temos um intervalo, né, ali representado. X pertence ao conjunto dos reais. Todo mundo lembra aqui como ler esse intervalo, esse conjunto. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X é um valor entre 1 hora e 4 horas e meia. Por quê? 4 horas e meia é o tempo máximo para entregar a prova. E 1 hora é o tempo mínimo. Ninguém pode entregar o gabarito antes de 1 hora. Então, esse é o conjunto que representa os valores possíveis que eu posso ter no tempo de resolução da prova do Enem. Continuando aqui o conceito de evento. Evento vai ser um resultado ou um conjunto de resultados que interessam em um determinado experimento. Exemplos, né? Indo lá no experimento do lançamento de um dado. Num determinado lançamento me interessam alguns resultados apenas. Por exemplo, obter um resultado par, né? Então esse é um evento, obter resultado par. Outro evento é um caixa eletrônico ser utilizado por entre 3 e 8 pessoas no intervalo de 1 hora. Ou então o aluno concluir a prova do Enem no intervalo entre 2 horas e 3 horas e meia, por exemplo. Então o evento é um subconjunto daquele experimento que nós acabamos de estudar. Ok? Bom, conceitos de probabilidades. Nós temos vários conceitos diferentes, a forma de cálculo é parecida, mas só para a gente entender essa divisão. O método clássico de probabilidades está relacionado com probabilidades teóricas. Por exemplo, lançamento de um dado. Qual é a probabilidade de sair um resultado específico do dado? Por exemplo, o número 4. Eu tenho uma chance favorável em 6 situações possíveis. Eu vou dividir 1 por 6. Eu tenho a probabilidade teórica. Eu tenho algumas situações em que eu não tenho a probabilidade teórica. Por exemplo, probabilidade de um voo sair com atraso em um aeroporto do sul do Brasil, né, no mês de julho, por exemplo. A gente sabe que a probabilidade é grande, mas não existe probabilidade teórica, não existem modelos matemáticos que permitam calcular isso. Então, como nós fazemos essa estimativa? Vamos verificar o histórico de situações semelhantes no passado recente. Eu não posso observar, por exemplo, a frequência de voos com atraso de janeiro até junho para fazer a estimativa de julho. Eu vou ter que utilizar a estimativa os valores observados de meses de julho dos anos anteriores. Por quê? De janeiro, fevereiro, março eu tenho clima diferente, tenho condições atmosféricas diferentes e vou ter um histórico diferente, ok? Então esse é o método das frequências relativas. Da mesma forma, vou fazer a conta considerando os resultados que me interessam sobre o total de resultados possíveis. E o método subjetivo, que a gente espera que vocês não utilizem, que é, claro, algumas pessoas se valem da experiência, da sensibilidade que elas têm, e algumas se valem do chute, né, do método extremamente aleatório, que é o menos aconselhável para um gestor. Tem algumas regras básicas de probabilidades aqui, são importantes de serem observadas. A primeira delas está relacionada com o campo de variação das probabilidades. Eu nunca vou ter uma probabilidade negativa, ou seja, não existe probabilidade menor do que zero, e não existe probabilidade maior do que 100%. Okay? Então, o campo de variação das probabilidades sempre vai estar entre 0 e 100. Pode ser 0 e pode ser 100 também. A probabilidade do espaço amostral. Conforme nós já vimos, o espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento. Ora, então qual é a probabilidade do espaço amostral? É igual a 1, é igual a 100%. É como se eu dissesse qual é a probabilidade de ter um número entre 1 e 6 no lançamento de um dado. Vai dar 100%, porque qualquer um dos resultados me interessa. Mais uma regra de probabilidades.
relacionada a probabilidades é a regra da adição de probabilidades. E aqui ela nos lembra muito a teoria dos conjuntos, que nós estudamos lá no segundo grau. Então, a adição de probabilidades, a probabilidade da união de dois conjuntos, a probabilidade da união de A e B, é dada pela probabilidade do conjunto A mais a probabilidade do conjunto B menos a interseção dos dois conjuntos. Puxa, vamos trabalhar com um exemplo aqui que vai ser mais simples de entender. Retira-se aleatoriamente uma das 52 cartas de um baralho. Qual a probabilidade de que seja um as ou uma carta vermelha? Nós sabemos que no baralho tem 4 ases e tem 26 cartas vermelhas. Metade das cartas são vermelhas, né? Só que tem que observar que tem 2 desses ases que são vermelhos. Então, os ases vermelhos estão considerados, nos 4 ases, estão também considerados nas 26 cartas vermelhas. É por isso que elas precisam ser descontadas, né? Esse é o exemplo da interseção. Então eu somo as probabilidades, somo a probabilidade de sair um as, com a probabilidade de sair uma carta vermelha e subtraio a probabilidade dos ases vermelhos. A regra da adição de probabilidades, ela deixa de ter a interseção quando os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, não existe interseção, e ela pode ser generalizada para diversos eventos. E temos a probabilidade do evento complementar. O que é um evento complementar? Por exemplo, a probabilidade de chover mais a probabilidade de não chover tem que dar 100%. Um é o complemento do outro. Se chove, não pode acontecer o não chover, ok? E a probabilidade dos dois eventos complementares sempre vai ser igual a 1 ou igual a 100%.